Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conversa com o Especialista. Aqui você vai aprender a gerar conteúdo de valor e se tornar um social media turbinado. Eu sou Hamilton Silva, especialista em marketing digital, e o tema da nossa live de hoje é: o mercado de social media está aquecido? Mas antes de falar desse tema, é muito importante que saibamos quais são os tipos de social media, né, que existem. E isso tem uma relação direta com o aquecimento do mercado. E o que não é essa live, né? Isso aqui não é nada difícil, não é nada que nós vamos tratar, que não é nada técnico, certo? Tudo que a gente vai falar aqui não é na base do achismo, certo? E fique tranquilo, pois com esses pequenos passos isso vai te ajudar muito e vai te dar uma outra visão de mercado, certo? Que é o mais importante, né? Essa presença da gente, dessa informação que a gente passa aqui vai te ajudar muito, tá certo? Porque saber identificar se o mercado de social media está aquecido é importante. Primeiro, quando você tem essa visão, né, de identificar quando o mercado está aquecido, tudo isso vai facilitar aquilo que você vai construir a longo prazo, né? Então, por exemplo, se você entende, né, que existe uma área ali, que existe uma demanda muito grande, quando ela já está com a demanda muito alta, isso quer dizer que ela está aquecida, né? Isso aí já é um fato que a gente já consegue observar, assim, falando a gente já consegue ter essa noção aí, né? Então funciona assim, tem muitos veículos, né? Tem muitas formas de você saber de que forma você vai identificar um mercado aquecido, né? E como é que você faz para poder identificar isso, certo? Bom, porque saber se o mercado está aquecido vai fazer diferença no mercado, vai te tornar uma pessoa diferente, vai te permitir sair na frente de outros profissionais como social media. É só a gente parar para pensar assim sobre, digamos que para você que busca, né, um cliente, né, como social media, iniciante mesmo, né? Imagina só que ele existem duas possibilidades. O cliente está buscando um social media que tem um conhecimento amplo para poder debater dentro de uma possível reunião, né? Isso é fundamental, porque venhamos e convenhamos, se você vai contratar um profissional de social media em que ele tem um domínio total do assunto e um que não tem, pode ter certeza que esse que não tem não vai ter tanto espaço como o que tem. Então, por isso que é legal, por isso que é importante você ter, né, esse domínio, né, do que está acontecendo, né? E claro, tudo isso tem uma relação com o mercado estar aquecido. Porque quando ele está aquecido, vai existir uma demanda maior de clientes te procurando para te contratar, né? E claro que ele vai avaliar isso também, né? Eu quero contratar um cara que tenha aí, que conheça muito bem do assunto, né? Para que eu não seja pegue de surpresa, né? Sobre esse assunto, né? Porque às vezes o cara conhece alguma coisa do mercado de social media, mas ele é pego de surpresa numa dúvida que o cliente tem e ele tem que saber responder, né? Então, por isso que é importante você saber, né, se diferenciar do mercado, né? Isso vai te permitir sair na frente, isso aí sem sombra de dúvidas, né? Saber essas informações vai encurtar o caminho para você conquistar muitos clientes em pouco tempo. Olha aí a grande vantagem, né? Por isso que é muito importante você estar sempre muito bem informado sobre o assunto, né? Eu gosto muito de usar um exemplo aqui do Cisne, vou até usar o exemplo do Cisne. O Cisne, por incrível que pareça, ele teve aqui a oportunidade de executar algumas atividades aqui com a gente, e por incrível que pareça, em dois momentos, em dois encontros, né, que nós tivemos, ele, depois que ele teve essa conversa com a gente, né, essas orientações, isso facilitou muito para ele quando ele foi buscar aí conquistar o seu primeiro cliente. Para você ter ideia, em pouco menos de dois encontros, né, com clientes, visita a clientes, ele conseguiu aí a possibilidade de fechar negócio. Por quê? Porque estava preparado, estava atento ao que estava acontecendo, pegou um nicho aquecido também, né? Então não é só o nicho de social media, é o nicho que o social media vai atingir, vai trabalhar, né? Porque existem vários, né? Se a gente parar para pensar aqui na quantidade que existe, são infinitas as possibilidades. Então
tanto na área odontológica, na área clínica, na área de venda de carros. Para todos esses nichos há a necessidade de ter um profissional de social media, né? É o cara que pensa na estratégia, que vai criar todo o contexto, né? Então, todos esses recursos aí é fundamental para que possa se sobressair, né? Outra coisa também, o Israel, que é um outro colega também que fez, né, esse acompanhamento e também já saiu em busca da oportunidade e, por incrível que pareça, também teve bons resultados. Ainda não com fechamento, né, mas já está no caminho. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, fechar, é quando o contrato está assinado, de fato, né? Então, as possibilidades de todos eles terem batido na porta, assim, ter conseguido, né, se aproximar de muitos clientes já foi um bom indicador, né? Que esse é o principal passo, você se aproximar se atrair a atenção desse cliente e saber como abordar ele, e responder as dúvidas que ele tem. Isso aí é fundamental. Tem outro colega também que está tentando justamente fazer essa busca, né, de entender a real importância de saber por que eu tenho que ficar atento ao aquecimento do mercado, né, das informações que circulam, uma novidade que sai de uma rede social, um lançamento de uma outra rede social, as mudanças que houve, né, as políticas dessa rede social. Então, te mantém aí, né, te faz sair na frente, né, dos demais profissionais, tá certo? Então, como eu disse, saber essas informações vai encurtar o teu caminho e vai te permitir conquistar poucos clientes em muito pouco tempo. E também existem essas objeções que a gente encontra muito, não só dos três, né, que eu citei agora há pouco, mas também de alguns, que seria, eu não sei por onde começar, eu não sei onde eu acho uma fonte segura de informação, eu não sei identificar essas informações no mercado. Então, essas objeções são objeções muito, muito comum, né? Muito comum, eles se deparam, né, com essas objeções. E aí que entra, né, conteúdos como esse que vai ajudar você a ter uma clareza, né, de como você pode fazer isso, né, de onde você pode buscar essas informações para te permitir sair na frente aí, tá certo? Então, por exemplo, eu não sei por onde começar. Bom, isso aí tá claro. Onde é que eu começo? Pesquisando no Google, né? O Google é uma ferramenta de busca, é a principal do mercado, né? A número 1 do mercado, e ela sim, Milton, mas eu fiz uma busca, mas eu não sei se o site é confiável. E aí que tá, quase todos esses sites que vocês buscam essas informações, eles têm um termômetro, né? Eu diria assim, um termômetro, por quê? Quando você se deparar com um site em que ele é aberto para você fazer uma avaliação, e quando você vê que a quantidade de avaliações que foram feitas, né, na notícia em questão, você observar que existem muitos comentários, muitas pessoas aí fazendo perguntas, isso é um grande indicador, né, que ele é um site confiável, né? Então, o primeiro local que você tem que fazer essa busca é no Google, certo? E a forma que você tem de buscar uma fonte segura da informação é você observar isso, né? Analisar exatamente o número de comentários, de curtidas, de avaliações. Milton, existe um outro canto? Sim, o próprio YouTube, né? O YouTube tem lá os comentários abertos para que você possa fazer, né? Grande parte dos players do mercado que geram conteúdo, ele deixa sempre ali os comentários para as pessoas tirarem suas dúvidas. E claro, outro indicador é quando você vê aquela quantidade de pessoas que fazem muitas perguntas, né, tiram muitas dúvidas. E um outro indicador também fundamental é quando o autor desse vídeo ele responde essas dúvidas. Alguns deles fazem até mais do que isso, além de responder, eles fazem um vídeo referente à dúvida que o usuário teve, né? Então, quando existe essa interação de um determinado player desse, em que uma pessoa faz uma pergunta, né, quer esclarecer uma dúvida dele ali, e o próprio player vai lá, ou equipe de suporte, enfim, vai lá e responde isso é um indicador que esse site, que essa página, que esse YouTube, que esse player, ele tem aí uma credibilidade no mercado. Então, o Instagram, quando você vê uma notícia, uma informação lá no Instagram, em que também você observa que tem muitas curtidas, não só curtidas,
principalmente comentário. Quando você se depara nesse profissional que tem essa quantidade, né, de uma quantidade grande de comentários, aí isso é outro indicador que você pode confiar nessa fonte, né? Agora, claro, você vai olhar esses comentários e vai observar se é pertinente mesmo, né? Se o assunto que foi abordado ali, as pessoas fazem perguntas e as perguntas ajudam, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas quando tem, assim, muitas dúvidas em determinados comentários desses sites, desses players no mercado, isso indica que ele tem uma grande autoridade no assunto, né? Ele tem, quando ele vai lá e responde, quando ele cria um conteúdo extra sobre o assunto, isso indica que ele tem uma credibilidade muito grande. E outra coisa, outra forma de você poder encontrar, caso seja uma objeção para você, mas eu vi, mas eu não tenho certeza se está claro. Observa se você encontra esse mesmo player, se você encontra ele no YouTube, você encontra ele também no Instagram e se você encontra ele também nas pesquisas do Google. Aí você está se sacramentando a credibilidade, certo, desse player. Então, faz essas pesquisas, faz essas buscas. Não é fácil, mas é possível, né, que você, a partir daí, você consiga criar a sua própria opinião a respeito do assunto, né? Então, é assim que a gente consegue identificar exatamente como é que a gente sabe quando essas fontes são seguras ou não, tá certo? E observe o seguinte, o que as pessoas mais erram na hora de se informar sobre o mercado aquecido de social media. Olha os erros que eu já consegui identificar. Primeiro erro é confiar em qualquer site, né? Instagram ou pessoas sem nenhuma autoridade. Foi o que eu falei agora há pouco. Quando você busca esse profissional ou essa pessoa que está dando essa informação e você observa que você encontra ele num canto e não encontra ele no outro, por exemplo, você encontra ele no Instagram, mas engraçado, você não vê ele no YouTube, né? Isso já começa a te deixar assim, poxa, se ele tem tanta autoridade assim, por que ele não tem uma presença digital, né? Então, esse é um erro que muitos cometem, né? E acreditam no primeiro que vê. Não pode ser assim, né? Então, você vê um Instagram de um player desse e acha que ele, não, o que ele falou realmente faz sentido. Faz sentido por quê? Como? Né? Você tem que ir pesquisar. E outra coisa, eu falei aqui sobre a pesquisa, pesquisar ele no Google, pesquisar ele no YouTube, pesquisar ele no Instagram, mas se ele tem um site, aí sim você pode depositar também a maior confiança. Se tem o site e tem uma atualização frequente, seja no site, seja nas redes sociais, ele sim tem uma autoridade e isso fica claro pra gente, tá certo? Então, esse é um erro gravíssimo. Você não pode confiar em qualquer site, não pode confiar em qualquer Instagram e não pode confiar em qualquer pessoa. Pesquise sobre essas pessoas que estão dando essas informações. Procure uma fonte confiável, né? É muito importante que você deposite a sua confiança em poucos, né? Muito poucos. Se você puder depositar sua confiança em no máximo 2 que fala sobre aquele tema, eu acho que é o melhor caminho para você se destacar e identificar quando o mercado está aquecido ou não, principalmente o de social media, tá? A melhor forma de saber o que acontece no mercado de social media é você estudar, pesquisar sites com credibilidade, procurar players do mercado que você se identifica bastante, né? Consumir todos os conteúdos que falam a respeito do tema. Isso aí é algo que você vai te ajudar muito. Isso vai te dar muita clareza, tá? E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso começando do zero, errando bastante, sem ter ninguém para poder me dar essa dica que eu estou dando aqui para você, entendeu? Então, de cara, você já está melhor do que eu, porque você está tendo alguém para te orientar, para te ajudar, para te dar as informações que você precisa sobre esse tema, né? Então, por isso que eu acho que e eu comecei assim, pesquisando muito, né, estudando muito. Eu vou te dar algumas dicas aqui para você poder se informar, né? Eu já dei um exemplo, né, mas eu vou te dizer onde é que você pode encontrar isso. Google, uma fonte poderosíssima
em que lá você vai poder encontrar os assuntos em questão. Lá você vai tem um Google Trend, né? O Google Trend também te diz quais são os assuntos mais falados, né? Qual é a taxa, né? Que esses assuntos se destacam muito na rede, né? Tudo aquilo que as pessoas conversam na rede. Então lá existem dezenas de sites. A questão é que você precisa confiar em alguém. Né? Não dá para confiar em ninguém. Como é que vive sem confiar em ninguém, né? Você precisa depositar sua confiança em alguém. Então acompanhe o que você pode fazer. Acompanhe, né? Veja como é que acontece, né? Toda essa comunicação para ficar claro para você. Isso vai te ajudar bastante. Então o Google é uma das ferramentas que vai permitir. E como eu disse anteriormente, né? Você olhar, buscar no YouTube, né? Quem são os players que se destacam com todos esses indicadores que eu falei, a título de curtidas, de comentários, principalmente de visualizações. Né? Olha a quantidade de visualizações que ele tem, olha se é pertinente a quantidade de seguidores que ele tem, olha se ele tem canal no YouTube, olha se ele tem site, olha se ele é claro na hora de passar a informação. Então isso aí vai te ajudar bastante. E só para você entender, vou usar aqui alguns exemplos para ficar claro para você sobre o que eu quero dizer sobre aquecimento no mercado. Quando você faz uma pesquisa dessa, usando uma analogia clara, né? Quando você o teu carro, quando o seu carro e o motor esquenta muito, né? Que aquela luzinha do painel acende, né? Isso é um indicador, né? Poxa, o painel do carro acendeu dizendo que a temperatura está alta e a luzinha ali acendeu. O que isso significa? Isso significa que o motor do seu carro está aquecido, né? Então ele merece uma atenção maior. O que é que você faz quando isso acontece? Né? Geralmente, quando isso acontece, poxa, você vai parar o carro, vai olhar, vai observar o que está acontecendo, né? E, ou seja, você parou, deu uma atenção, levantou o capô do carro. Olha a quantidade de coisas que você teve que fazer por conta da atenção que o painel do teu carro te chamou. O painel me chamou a atenção porque a luzinha da temperatura acendeu, eu precisei parar o carro, precisei levantar o capô para me ver o que estava acontecendo. Todo mundo sabe que esse indicador do painel quer dizer que o teu motor está aquecido, ele está precisando de uma atenção, né? Então, quando a gente fala que uma coisa está aquecida, é porque tem muita gente falando a respeito, tem muita gente falando sobre esse assunto. E aí, onde é que a gente traz isso para a nossa realidade? A gente simplesmente constrói um universo em que você olha para o lado e diz assim, poxa, se esse tema tá todo mundo falando, isso é porque existe uma demanda muito grande a respeito do assunto. E aí que entra o profissional de social media, que tem essa ciência, né, tem essa noção de que, poxa, se está aquecido aqui o mercado, eu vou buscar aqui soluções para atender esses clientes aqui. Ou seja, uma demanda aquecida é um número de clientes que está buscando pelo teu serviço. Ficou claro assim? Deu para clarear mais a informação? Então, o que é que você tem que pensar num momento desse? Em se preparar, né, estudar bastante sobre o tema e fazer a busca esses clientes, atender esses clientes, que no caso passa a ser o teu próximo passo aqui, né? O próximo passo é você ir fazer buscar esses clientes, ver qual é a real necessidade deles, né? O que é que você pode fazer para eles, né? Que você possa chamar a atenção na intenção, claro, de você fechar ali um contrato, né? Então, tá preparado, conhecer isso aí, vai fazer com que você se destaque. Por isso que é muito importante a gente estar atento a tudo que está acontecendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que você, assim, por quanto tempo eu tenho que ficar atento a essas informações? Sempre. Você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar buscando melhorias, né? Buscando melhorar aí o seu conhecimento na área, certo? Isso é fundamental para que você possa se destacar, porque no final das contas, a gente tem que estar preparado 100% para atender o cliente, né? E cliente tem muitas dúvidas, ele tem dúvidas demais, né? Então, quanto mais dúvidas você responde de um cliente, mais o teu índice de fechamento se aproxima, entendeu? A tua conversão, ela acontece.
o teu fechamento, né? O fechamento do teu contrato ele acontece. É assim que a gente faz. Então, digamos, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cliente ele está interessado no serviço e ele tem 15 perguntas. Claro que eu estou dando 15, alucinando que ele vai te fazer 15 perguntas, certo? Imagine só você responder 15 perguntas. Aí ele faz a primeira e você consegue responder com segurança, de uma forma direta, objetiva. Aí ele faz a segunda. Aí aquele termômetro vai subindo. Respondeu, fui claro. E aí, quando você olha que chega às últimas informações que ele diz assim: eu quero, vamos fechar, é porque o seu nível de conhecimento sobre o tema estava alinhado, né? Você realmente estava preparado para atender aquele cliente. E claro, pode acontecer de repente você não saber, né? Alguma pergunta que o cliente faz. E aí até isso você tem que responder com inteligência, né? Você tem que responder, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o cliente me perguntasse uma coisa que eu não soubesse, eu ia simplesmente dizer o seguinte. Eu diria o seguinte: boa pergunta. Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu vou buscar a resposta e vou te dar responder essa pergunta o quanto antes. Ou seja, o fato de você ser humilde, a gente tem que ser humilde. Ó, a minha intenção aqui é saber de tudo, mas se acontecer de uma ou outra pergunta eu não souber responder, eu vou buscar a resposta e trago ela o quanto antes para você. Então, já aconteceu comigo isso já aconteceu. Eu lembro aqui que o Sidney estava até comentando comigo, né? Foi uma das pessoas que fez esse trabalho de acompanhamento com a gente. Ele disse que a cliente é uma clínica de estética e ela tinha algumas dúvidas sobre tráfego pago, por exemplo, né? E o Sidney começou agora, não dá para você começar num negócio e já saber tudo. E ele não tinha essa resposta na ponta da língua para dar para a cliente, né? Sobre o tráfego pago, como é que funciona? Então, faltou, de fato, ele ter um pouquinho mais de clareza sobre o assunto, né? Então, claro que também foi muito pouco tempo. E aí, o que é que a gente faz numa situação dessa? Quando acontecer de um cliente ter uma dúvida referente a assuntos que você não domina, a primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar sobre aquilo. Porque de onde veio aquela pergunta, existem mais dúvidas, né? Onde existe aquela dúvida, existem mais. Então é muito importante que você, por exemplo, falou sobre tráfego pago, aí você respondeu, mas dentro desse assunto ele tem outra dúvida, né? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui para vocês é reflexo, certo, do que acontece quando existe um mercado superaquecido, um mercado em que se faz necessário o conhecimento. Você precisa estar muito bem preparado, né? Ter clareza nesse mercado vai te ajudar muito, né, a sair na frente. E essas coisas, você precisa ter a curiosidade, né? Você precisa ser curioso, né? Tem alguns assuntos que envolvem situações muito técnicas. Eu não vou me aprofundar nesse assunto técnico não, porque eu não vou saber dominar. Mas você tem que saber dominar, nem que seja o básico de informações técnicas, porque isso pode acontecer de cair. O cliente pode te perguntar isso, né? E sobre CPV, CPM, entendeu? Essas informações técnicas que você encontra em alguns gerenciadores de anúncios, né? Aliás, em todos, né? Tanto no Google Ads, tanto no Facebook Ads, e você vai encontrar essas informações. E ele de repente tem essa dúvida. Talvez ele viu um vídeo que falou sobre isso e ele ficou curioso. Aí ele vai lá e te pergunta, entendeu? Acontece muito, né? O cara quer fazer um trabalho de social media e acha que o social media ele tem que fazer imagem aérea. Então, às vezes há uma confusão. Então, essa clareza também é fundamental que você deixe aí na primeira oportunidade, né? Até para ele não achar que você faz tudo, né? Então, social media precisa conhecer tudo, mas ele não precisa fazer tudo, né? Então, geralmente os social medias, quando precisam
de serviço de imagem aérea, eles contratam, eles buscam, eles terceirizam isso para o cliente, né? Então isso tem que ficar claro para o cliente. Ó, esse assunto aí eu não faz parte do meu trabalho como social media, mas eu vou buscar uma solução o quanto antes e trago aqui para a gente poder aplicar, entendeu? Então isso também é ser um cara que tem um nível de relacionamento no mercado muito grande, porque vai acontecer, o cliente vai querer isso, vai te perguntar isso e você tem que estar preparado, certo? Você tem que estar preparado, eu conheço, eu sei, eu vou cotar, entendeu? Então, aquilo que você domina, você assume que domina. Aquilo que você não domina, claro que é normal, né? Que o social media, ele não é obrigado a fazer imagem aérea, ele não é obrigado a fazer uma super edição profissional, ele não é obrigado a fazer tráfego, ele tem o papel principal de um social media é ele saber entender o mercado do nicho em questão. Quando você conhece isso, quando você consegue passar essa clareza para o cliente, fica tudo bem mais fácil, fica tudo mais objetivo. Então, isso vai te ajudar muito, certo? A você ter te ajudar muito a você conhecer, certo? O próprio o Ismael também já conhece muito de tráfego, já o Sidney não conhece tanto de tráfego. O Ismael não conhece muito de social media, o Sidney já conhece um pouco de social media. O Ismael, né, ele não conhece nada de design, já o Sidney sim. Então, os profissionais têm que se completar nesse sentido, entendeu? O design que eu faço é um design básico, mas que é um design que tem estratégia envolvida, entendeu? Porque de fato o que o cliente quer, sabe o que ele quer? Ele quer vender, entendeu? Ele não quer saber como você vai fazer para trazer cliente para ele. Você diz quais são as ferramentas que você precisa e ele acata e você coloca em prática com estratégia. Que não adianta também atender um cliente como social media sem você ter uma estratégia definida. Claro que você tem que entender qual é o nicho dele, qual é o ticket dele. São informações que você precisa saber, né? Você precisa colher essas informações dele para que isso torne um processo prático, né? Para você poder entender o que você pode fazer, que tipo de melhorias, né? Que oportunidade de melhorias você pode trazer para ele, né? Como você pode trazer essas melhorias, né? De que forma, certo? Apresentar estratégias bem definida. Uma estratégia bem definida vai fazer total diferença, entendeu? Então tudo isso é fundamental. Por isso que eu volto aqui no tema do aquecimento. Estude, se informe, que isso vai fazer total diferença na hora de você fechar negócio. E é assim, eu falei do índice aqui de 15 perguntas, que eu acho que não chega a ser tudo isso, mas quanto mais perguntas de forma segura você responder, mais você tem chance de fechar esse contrato com esse cliente. Então, se informe. Observe qual o mercado de social media, por exemplo. Hoje, ele está aquecido sim, entendeu? Então, se você olhar para o lado, aí você vai ver que toda empresa, absolutamente toda empresa precisa de um social media. Todas elas precisam de social media, entendeu? Eles trocaram essa forma de buscar clientes que antes era feito como? Vocês lembram como é que era antes? Panfleto, ainda hoje fazem, né? Porque são algumas empresas ainda que ainda não acordaram, mas panfletagem não existe mais, né? Então, existe, mas muito pouco, né? Quase nada. Outra, rádio também ajuda. Mas onde é que está a atenção das pessoas? Está no rádio ou na tela de um celular? Né? E aí outra coisa, TV. Onde é que está a atenção das pessoas? Está na tela de um celular ou na TV? Entendeu? Então você tem que ter essas informações. Porque o cliente, já imaginou se o cliente vai e te pergunta assim, por que eu deveria te contratar? Né? Você já parou para pensar o que é que você poderia responder se o cliente te fizesse essa pergunta? Né? Por que eu deveria te contratar? Por que motivo? Né? Então, se você já pensou, se você sabe, hoje o mercado de social media é um mercado necessário para o seu negócio e que te traz diversas possibilidades para você vender. Uma delas é você ter uma presença digital ativa, outra é você estar
falando com aonde está a atenção das pessoas, que é na tela do celular. A gente consegue aplicar estratégias que vão ajudar você a vender muito, né? Então, tudo isso é uma forma que você tem de trazer, de atrair a atenção dele. Então, ó, aproveite o mercado, certo? O mercado está aquecido. Social media hoje é a bola da vez para você se destacar e você precisa estar muito bem preparado para poder enfrentar o mercado lá fora. São passos simples e aplicáveis, tá certo? Bom, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu volto em outro momento trazendo mais dicas para vocês riquíssimas como essa aqui. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Que o meu principal objetivo aqui é te ajudar, tá certo? Bom, até a próxima. Tchau!